Olá, seja bem-vindo. Estamos começando agora a nossa live do jejum, 21 dias para liberar a fé. Eu criei, por isso falei. É uma grande bênção estarmos juntos aqui. Eu estou muito empolgado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, nesses dias. Mas antes de nós começarmos a orar e ministrar a palavra, eu preciso de dar para você algumas informações. A primeira é muito importante, nós estamos criando um grupo de WhatsApp para você receber todos os dias materiais novos, vídeos novos e desafios e confissões da palavra e uma série de outros recursos que nós estamos usando nesses 21 dias. Esses grupos eles só vão funcionar por esses 21 dias. E a maneira de você se cadastrar ou se inscrever para receber tudo isso é entrando no site jejum21dias.com.br. jejum21dias.com.br. Você pode entrar lá agora, aí lá tem um link, você vai clicar nesse link e você então vai seguir as instruções se você quer receber. Aqueles que já estavam inscritos desde ontem, porque ontem nós, durante a reunião, domingo de manhã, nós explicamos todos os detalhes a respeito do jejum. Por sinal, tudo isso também está disponível para você no YouTube e também no Instagram, tá bom? A pastora Aloísio A. Silva, no Instagram. Você pode também, se você porventura não pegou as instruções ontem, você pode ver ainda hoje, normalmente. Mas aqueles que já estavam inscritos ontem, já receberam aí no seu WhatsApp, já receberam o livro da confissão da palavra, já receberam as fichas de orações, já receberam a revista, não estou com a revista aqui agora, mas nós enviamos também a revista com todas as instruções a respeito do jejum. Tudo isso só foi possível porque você se inscreveu. Se você ainda não se inscreveu, você pode fazer isso agora. Ah, pastor, eu não gosto de inscrever, depois eu vou ficar recebendo mensagem. Não, esses grupos eles serão usados apenas durante o jejum, depois eles vão ser encerrados, tá bom? Vão ser encerrados. Vai ser só para durante o jejum. E outra coisa, nós vamos enviar para você apenas aquilo que diz respeito a essas ministrações ao jejum. Todos os dias eu quero mandar para você um resumo da palavra, da ministração do dia. Amém? Eu sei que você certamente já tem o livro, e no livro, obviamente, você tem aqui muito mais informações. Mas nós queremos passar para você o resumo, porque o resumo é como se fosse uma vitamina espiritual, né? Você tem tudo aquilo ali condensado, já pronto para ser absorvido. Amém? Isso é muito precioso, mas nós queremos disponibilizar isso pelo celular. Eu não quero disponibilizar isso na rede social, para todo mundo ter acesso. Não, é somente para você que está participando do jejum. Amém? Nós estaremos online, mas, na verdade, vai ser um grupo fechado. Eu acho isso maravilhoso. Uma outra importância disso é porque nós nos motivamos mutuamente. Você vai receber palavras de encorajamento para você continuar avançando em oração. Naqueles dias que você tiver dificuldades, você vai receber, às vezes, um vídeo, vamos gravar um vídeo e vamos mandar só para você. Queremos compartilhar só com aqueles que estão envolvidos e, portanto, se inscreveram no jejum de 21 dias. Amém? Então, ontem, quem se inscreveu já, até ontem, já recebeu a confissão da palavra. Se você mora em Goiânia, você pode pegar aqui no prédio da Videira uma confissão para você carregar consigo, levar para o seu trabalho, para a sua escola. Mas se você não mora em Goiânia, isso é um pouco mais complicado. Você precisa de receber isso, vamos dizer, no formato digital. E a única maneira é você se inscrevendo. Se você se inscrever agora, nós vamos enviar agora, amém? Tem um pastor que está aqui me ajudando, pastor Rafael, não é pastor Rafael? Vamos mandar agora no seu WhatsApp, se você se inscrever, para que você tenha a confissão para você fazer junto conosco. E a confissão é muito importante porque é um principal, vamos dizer assim, desafio do jejum. É a confissão e a leitura do livro. É um desafio que nós temos diariamente. Por quê? O alvo do jejum não é liberar fé, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13, vamos ler o que diz a Bíblia? 2 Coríntios 4, verso 13, diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Preste atenção nisso. A fé é um espírito.
Amém? Deus já liberou esse Espírito sobre você. Agora, como é que você pode liberar o Espírito da fé? Abrindo a boca, falando. Paulo diz, eu criei, por isso é que falei. Amém? Então agora eu quero que você pegue aí a confissão da palavra do primeiro dia, 1 João capítulo 4, verso 18 e 19. 1 João 4, verso 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, feche os seus olhos onde você está e agora você vai encher seu coração de fé. Nós vamos confessar juntos essa palavra, amém? Repita depois de mim. Diga, eu rejeito todo medo sobre a minha vida. Diga, eu sou amado do Senhor. Repita isso, eu sou amado do Senhor. Diga, o amor de Deus enche o meu coração. Digo, o perfeito amor é o amor de Deus que já foi derramado no meu coração. Digo, o perfeito amor lança fora todo medo. Diga, porque eu creio que eu sou amado, eu lanço fora agora todo medo. Diga, eu libero palavras de vida, palavras de fé. Eu creio que eu sou amado. Digo, meu Deus já provou o quanto me ama na cruz do Calvário. Amém? Diga, eu sou amado. E o verdadeiro amor, o amor de Deus, já destruiu, já acabou com todo medo, toda ansiedade, toda angústia na minha vida, agora, em nome de Jesus. Amém? É simples dessa maneira. Você pode pensar assim, pastor, você não fez a confissão do jeitinho que está aqui. Então, do jeitinho que está aí tem que ser a Bíblia. Você nunca deve alterar, claro. Mas a confissão não. A confissão você pode falar como vem o seu coração. Eu vou até dizer mais. Você pode orar a palavra. Fazer uma confissão orada. Você vai dizer, no amor não existe medo, no amor não existe medo. Eu estou no amor, portanto eu não tenho medo, eu não vivo no medo. Depois você continua lendo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Você vai dizer, o perfeito amor não é o meu amor, é o amor de Deus. O amor de Deus já lançou fora na minha vida todo medo. Né? Como é que o texto diz mais depois? Coloca o versículo, por favor, 1 João 4, 18. O que o texto diz depois? Olha, logo, o medo produz tormento, o medo produz tormento. Você vai dizer, eu rejeito todo medo, eu não vou viver atormentado, porque eu sou amado, o verdadeiro amor lança fora todo tormento. Depois diz, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Você vai dizer, eu rejeito todo medo, porque eu sou aperfeiçoado no amor de Deus. Seu amor enche o meu coração. Então você vai lendo e orando. Lendo e orando. Essa é uma oração muito poderosa, porque ela é feita em linha com a palavra de Deus. E quando nós oramos em linha com a palavra de Deus, nós já começamos com a resposta. Não é maravilhoso isso? Por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus não pode falhar. Se Ele prometeu, é certo que Ele vai cumprir na sua vida, na minha vida. Amém? O que você precisa hoje é entender que você é amado. O verdadeiro amor não é o seu, é o amor de Deus por você. Eu sei que você pensa, não, mas eu amo o Senhor. Eu também, você deve amar cada dia mais. Mas o que te sustenta não é o seu amor a Deus. O que te sustenta é saber que é amado por Ele. É isso que te sustenta e é isso que vai te liberar fé. Quando você sabe que é amado, você tem fé para receber milagres. Mas se você duvida que é amado, se você acha que Deus está irado com você, que a ira dele virá a qualquer hora sobre você, você não tem fé para receber coisa alguma. Não é verdade? Mas se você crê que é amado, e você crê que ele provou o seu amor na cruz, o que você vai dizer? Aquele que não negou o filho para mim, vai negar o quê? Está entendendo? Ninguém vai dizer para você, você está pedindo demais. Você está pedindo um carro para Deus? Espera aí, quem não negou o próprio filho vai te negar um carro. Quem não negou o próprio filho vai te negar uma casa. Quem não negou o próprio filho não nega nada mais para você. Essa é a glória e essa é a lógica do Evangelho que eu estou compartilhando com você. Você sabe, eu gosto de ministrar sempre dando para os irmãos chaves espirituais.
ok? E essa aqui é uma chave espiritual muito poderosa, é confessar todo dia, eu sou amado. Eu sou amado. As circunstâncias parecem dizer que eu não sou, mas eu não ando pelo que eu vejo nas circunstâncias, eu ando pelo que eu vejo na cruz. Amém? Bom, nessa hora eu queria fazer uma oração com você, uma oração pelos seus alvos pessoais. Hoje eu estou explicando, porque é o primeiro dia, depois a gente só vai orar e não vou explicar novamente. Então, se você já se inscreveu, você já recebeu então essa ficha aqui, você pode usá-la para colocar aqui os seus alvos. Alvos são projeções de fé, ok? Você está dizendo o que você deseja em Deus. Quando você chegar diante de Deus, seja específico, fale o que você quer do Senhor. Pai, o que eu quero é isso. O nosso desafio nesses dias é peça coisas grandes, porque, preste atenção, o que você pediria para Deus se você tivesse certeza absoluta que Ele ama você incondicionalmente? O que você pediria para Ele? E Ele te diz, pede-me, o que você deseja? Né? O que você pediria? Entende? Você percebe que o que nos resiste é porque não acreditamos que o amor dele por nós é incondicional. Eu não sei, eu tenho que melhorar alguma coisa, eu sou uma pessoa ainda, tem tantas falhas, tantos erros, e você pensa que o amor de Deus é condicional. Não é, ele é incondicional. Pastor, eu não tenho essa ficha, posso escrever em outro lugar? Sim, claro, você pode escrever no próprio livro do jejum, você pode escrever aqui na contracapa, num pedaço em branco aqui da primeira página, ou você pode também escrever na contracapa da sua Bíblia, isso é melhor ainda. Porque todas as vezes depois que você for ler a Bíblia, que você abrir, ou alguém for ler a sua Bíblia, ele ver escrito ali o seu alvo, ele vai saber que você tem um memorial de fé. Você foi ouvido, Deus fez um milagre na sua vida, e aquilo ali é um memorial para você glorificá-lo todas as vezes que você vir. Tá bom? Então você pode também escrever na sua Bíblia. A gente recomenda você escrever aqui, porque essa é uma maneira de estarmos juntos no jejum, orando todos por alvos espirituais poderosos. Eu recomendo que você ore por coisas grandes. Mas quando eu digo orar por coisas grandes, é importante uma pequena explicação. Não é orar por coisas mirabolantes, extraordinárias, não é nesse sentido. É no sentido de ser maior. Então, por exemplo, em vez de você simplesmente orar para ser curado, não, fala, eu creio que o Senhor vai me curar e vai me dar uma vida plena, abundante, feliz. Então você não está só pedindo uma cura, você está pedindo uma vida diante de Deus cheia de felicidade. Amém? Isso é um pedido grande. Você, em vez de orar pedindo só um emprego, pede para o Senhor uma posição, um lugar de influência. Está me entendendo? Isso é muito maior do que um emprego. Não é verdade? Então, procure pensar, como é que eu posso ampliar ainda mais o meu alvo? Deus quer fazer na sua vida. Deus quer operar na sua vida, porque Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Tudo que eu estou te dizendo não é para fazer média, é tudo verdade da palavra de Deus. Amém? Então, eu não sei onde você escreveu os seus alvos, se foi numa ficha, na Bíblia, no livro, pegue agora, coloque diante de você, feche os seus olhos e eu vou colocar diante de Deus agora a sua vida e os seus alvos em nome de Jesus. Pai, coloco diante do Senhor agora cada um. Ó Deus, que nesse momento está conectado conosco nessa live. Ó Deus bendito, eu oro ao Senhor nessa hora, que os teus filhos, ó Deus, possam liberar fé, ó Deus. Ensina, ó Deus, manifesta o teu poder, ó Santo Espírito. Ó Pai, que eles possam mudar toda fala negativa, toda fala de morte, ó Deus, para falar uma palavra de fé. Ó Deus, eu libero agora um espírito de fé sobre a vida de cada um. Pai Santo, esse é um tempo de milagre e a Tua vontade é fazer coisas grandes na nossa vida. Pai, eu oro por aquela mulher que está orando agora pela conversão do seu marido. Em nome de Jesus, manifesta glória na sua casa. Eu oro agora por aquele que está orando por restauração do seu casamento. Parecia tão destruído que não tem mais jeito, mas para o Senhor não há impossíveis. O Senhor vai manifestar poder. Tu és o restaurador. Pai, eu oro agora, ó Deus, por aquele pai
pai, aquela mãe que está orando pelo seu filho, que está envolvido na escravidão, das drogas, do álcool. Ó Senhor, eu creio, tua palavra diz que nós não temos filhos para viver na escravidão, para serem vendidos como escravos. Nossos filhos são ungidos do Senhor, são ensinados do Senhor. Nossos filhos vão experimentar bênção ainda maior. Pai, eu oro nessa hora, manifesta o teu poder, liberta, quebra as cadeias que prendem esse jovem. Pai, eu oro agora por este homem, essa mulher, chefe de família, que está orando, ó Deus, porque no meio da crise, da pandemia, perderam o emprego. Pai, tu tens coisas maiores ainda para eles. Portas foram fechadas, mas tu tens a chave de Davi, a chave que abre e ninguém fecha, e o Senhor já decretou, já abriu portas diante deles nesses dias, para que a tua glória se manifeste, ó Deus. Pai, eu oro por esse homem de negócio que está com medo no meio da pandemia, está com medo da recessão, da crise. Eu ministro agora que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Eu declaro que todo tormento é removido agora, porque o Senhor traz luz para que ele entenda que é amado incondicionalmente e o teu milagre se manifestará. Pai, eu oro por este que está enfermo, por esse que foi contaminado por essa doença. Ó Deus, que agora talvez esteja no hospital, talvez esteja no isolamento em casa. Pai, também está com medo. O medo produz tormento e se sentem atormentados. Por isso eu oro nessa hora, ó Deus, manifesta a tua cura. Entra na fornalha, seja o quarto homem e manifesta a tua glória ao Senhor. E a nossa oração hoje, em um nome de Jesus. Aleluia. Você jejuou hoje todo dia. Se você está jejuando conosco, uma refeição por dia, você agora vai quebrar o jejum em fé. Deus já está movendo. A palavra já foi liberada. A palavra de vitória já foi liberada em nome de Jesus. Aleluia! Vamos passar agora para a palavra. Pega aí o livro. Hoje nós estamos no primeiro dia. E o título da ministração é Remova o Véu. Pastor, eu já li essa ministração aqui hoje e eu não estou entendendo que véu é esse, o que está acontecendo. Então preste atenção. Sabe aquilo que impede a sua fé de fluir? Muitas vezes é porque existe um véu tampando os seus olhos espirituais. Está me ouvindo? Um véu. Que véu é esse, pastor? Deus quer remover esse véu hoje na sua vida em um nome de Jesus. Que véu é esse, pastor? Eu não consigo entender que véu, o que está acontecendo. Então, a palavra de Deus tem muito para nos falar a respeito disso. Talvez você não me ouviu, primeira vez que você está me ouvindo, você não está habituado com a minha terminologia, com a terminologia da palavra de Deus. Mas você já ouviu falar que existe Novo Testamento e Velho Testamento. Todo mundo já leu isso em algum momento na Bíblia. É sinônimo de Nova Aliança e Velha Aliança. Ok? O véu é para crentes que ainda hoje vivem lá na Velha Aliança. Nós estamos na Nova Aliança. Está me ouvindo? Pastor, qual que é a diferença? O Velho Testamento também é chamado de lei no Novo Testamento. Você vai ler no livro de Romanos, de Gálatas, o tempo inteiro o autor, Paulo, dizendo, olha, você foi liberto da lei, o fim da lei é Cristo. E você fica pensando, que lei é essa? Então, é a lei de Moisés, é o Velho Testamento, são os mandamentos da lei. Infelizmente, tem pessoas hoje que ainda vivem com base nos mandamentos da lei. O que é viver na lei, pastor? É você tentar relacionar-se com Deus baseado na própria obediência. Se eu obedecer, eu vou receber a bênção. Se eu for encontrado totalmente fiel, Deus vai me ouvir. Mas se eu desobedecer, então nada vai acontecer. Então, isso é um engano. Isso é mentalidade de quem vive no Velho Testamento. Você sabia que é possível estar no Novo Testamento e ainda ter a cabeça do Velho Testamento? Quero te explicar isso hoje. É esse que é o véu. Pastor, tá bom, mas o que significa viver então no Novo Testamento? Então, o Velho Testamento você precisa merecer para ser abençoado. O Novo Testamento você vai receber sem merecer. Qual dos dois você acha melhor? Eu pergunto para você acha que algum dia alguém mereceu? Você acha que algum dia alguém conseguiu pagar pela bênção? Sim, porque no Velho Testamento é assim. Se você obedece, é abençoado. Se não obedece, é amaldiçoado. No Novo Testamento, Cristo já obedeceu por você.
Quando você vai orar em nome de Jesus, está dizendo, Pai, o Senhor Jesus já fez a minha parte. Eu estou aqui só para desfrutar da parte que é dele, de graça. De graça. Essa é a mensagem do Evangelho. É de graça. Pastor, se é de graça, por que eu estou aqui jejuando então? Bom, se você estava jejuando para pagar a bênção, então pare agora. Não precisa. Tá bom? Mas se você está jejuando para liberar fé, para ter o coração mais sensível, para aplicar toda a sua atenção, seu foco nas coisas do céu, então continue, porque isso vai ter recompensa para você lá no final do jejum e você vai testemunhar isso para mim em nome de Jesus. Tá bom? Muito bem. A Bíblia fala então que você pode ser um crente do Novo Testamento, que pode receber tudo de graça, mas que chega diante de Deus querendo pagar. Isso é uma coisa angustiante, não é? Deus está querendo nos dar de graça, mas o cidadão chega e fala, quanto que é? Eu quero pagar. É só que as coisas de Deus, as bênçãos de Deus, não estão à venda. Por que não estão à venda, pastor? Porque Deus é muito rico para vender e você é muito pobre para conseguir pagar. Está entendendo? Como você é muito pobre, não tente pagar. Como ele é muito rico, não vai querer te vender. Então, o único jeito é ser de graça. Essa é a mensagem central, é a chave espiritual para você. É de graça. Quando você entende essa graça, você fica alegre, você fica em paz e você ganha fé. Você ganha fé. Amém? Pastor, mas tem gente que diz que a Bíblia fala, né, que nós não estamos mais debaixo da lei, mas é só no sentido dos rituais que havia, dos sacrifícios de animais, mas que nós temos sim que obedecer os mandamentos morais. Pois é, mas a palavra de Deus, no Novo Testamento diz, ok, que a lei, que é o véu que passou, é aquela que foi gravada nas pedras com o dedo de Deus. Vamos ler isso na Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Diz assim a palavra de Deus, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o ministério da morte aqui, filho, é o Velho Testamento. O Velho Testamento é o ministério da morte. Esse ministério da morte, Paulo está dizendo, foi gravado com letras em pedras. Eu pergunto para você, qual parte da lei foi escrita em pedras? Só os 10 mandamentos. Está me ouvindo? Só os 10 mandamentos. Qualquer um estudioso da Bíblia sabe disso. Moisés escreveu 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra, 5 em uma, 5 na outra. O resto, as leis cerimoniais, que você já ouviu falar, foi escrito em pergaminho. Em pedra foram só os 10 mandamentos. Mas Paulo diz que essa lei é ministério de morte. Então você não está mais debaixo dela. Pastor, o que significa isso então? Quer dizer que eu não preciso de primeiro obedecer para depois receber? Não, é a bondade de Deus que muda a sua vida. Está me ouvindo? Você não precisa de usar o seu comportamento como moeda de troca. Você pode receber tudo porque o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, já pagou tudo para você. Essa é a nova aliança. Esse é o ministério de vida. Está me ouvindo? Vida. Isso é extremamente importante você entender. Agora, sabe o que é interessante? É que Paulo diz que esse ministério do Velho Testamento, da lei, gravada em letras de pedras, ele teve glória. Olha o que diz, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Então, presta atenção, Paulo está dizendo o seguinte, olha, na velha aliança tinha glória, porque até o rosto de Moisés brilhava. Sabe que tem 2 na Bíblia que o rosto brilhou? Sabia disso? Tem 2 homens na Bíblia que o rosto brilhou. O primeiro deles foi Moisés. Sabe outra coisa? Esses 2 homens receberam esse brilho celeste, essa glória, porque subiram numa montanha, os 2. Essas 2 montanhas são simbólicas. Entendeu? Então a Bíblia fala, eu vou contar para você desde já, o primeiro homem é Moisés. Mas eu quero contar algo para você. O rosto de Moisés brilhava, e essa é a glória que Paulo está falando aqui. Mas ele não brilhou quando ele recebeu a lei pura.
Porque Deus deu a lei para Moisés 2 vezes. Na primeira vez, o rosto de Moisés não brilhou. A Bíblia fala, quando ele desceu da montanha, o Monte Sinai, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Moisés ficou tão irado que ele jogou as tábuas no chão e quebrou. Ele nem chegou a entrar no arraial com as tábuas da lei. Eu acho que se ele tivesse entrado, o povo tinha morrido por causa daquilo. Entendeu? Aí Moisés quebrou a lei. O que Deus fala? Quebrou a lei. Moisés foi o primeiro a quebrar a lei, né? Porque ele jogou as tábuas no chão. Então Moisés quebrou as tábuas da lei. Deus então disse para Moisés o quê? Sobe na montanha de novo, o Monte Sinai. E aí Deus deu de novo a lei para Moisés. Só que dessa segunda vez foi diferente. A Bíblia fala que Moisés passou um tempo com Deus e o Senhor se revelou a ele. Deus falou sobre a sua bondade, a sua glória, sobre a sua graça com Moisés. Lá no capítulo 33 de Êxodo 33, verso 18, a Bíblia fala que Moisés pediu para ver a glória do Senhor. Vamos ler isso? Êxodo 33, 18? Então ele disse, Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. O que Moisés pediu? Glória. Ele queria ver a glória de Deus. O que Deus mostrou para ele? Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. Olha, Moisés falou, eu quero ver a tua glória. Deus atendeu o pedido dele? Eu creio que sim. Deus falou, vou passar diante de você toda a minha bondade. Presta atenção, sabe qual é a glória do Senhor? É o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua graça, o favor imerecido. Está entendendo? Você é cheio de glória e de brilho, como Moisés foi, quando você tem revelação de toda a bondade de Deus. Quando você entende a bondade de Deus, você é envolvido pela glória. Isso é maravilhoso. Mas então o Senhor fala o que para ele? Vamos lá, verso 20. O Senhor diz, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha, né, sobre a fenda da rocha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Preste atenção, Moisés não viu a face de Deus. Moisés entendeu a glória, que é a bondade, que é a graça, mas ele não viu a face de Deus. Essa era a medida na velha aliança, está entendendo? Na velha aliança, eles viram só um vislumbre. Deus colocou Moisés na fenda da rocha e passou de costas. Moisés só viu o Senhor pelas costas. Não é impressionante isso? Isso é o padrão do Velho Testamento, não é mais o padrão do Novo Testamento. Lá em Lucas, capítulo 8, verso 44, conta a história de uma mulher que era hemorrágica, ou seja, ela tinha uma menstruação que nunca passava, e ela tinha esse problema há 12 anos. Portanto, era uma mulher muito fraca, debilitada, e ela então disse assim, ela falou, se eu apenas conseguir tocar na orla, né, na barra da roupa dele, eu vou ser curada. E a Bíblia fala então que Jesus estava passando e ela então foi e tocou. Na hora que ela tocou na roupa do Senhor, e o Senhor nem tinha visto ela fazer isso. Na hora que ela tocou, ela foi curada imediatamente. E a Bíblia fala então que o Senhor parou. E ele falou, quem me tocou? E aí Pedro diz, Senhor, como assim todo mundo está te espremendo aqui? E o Senhor pergunta quem me tocou? Porque tinha uma multidão ao redor. Aí o Senhor falou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Presta atenção, isso aqui tem uma chave espiritual, está me entendendo? Tem muita gente que ergue a mão no culto, mas quantos tocam nas coisas do céu? Está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem muita gente que faz muita coisa, mas quando certas pessoas fazem, libera o poder. O que aquela mulher tinha que fez com que o poder fluísse para ela? Fé. Fé. Os outros tocavam por curiosidade. Os outros só queriam tirar uma selfie do lado de Jesus para postar na sua rede social. Está entendendo? Não havia fé para receber. Mas aquela mulher teve. A Bíblia fala então que o Senhor parou, a mulher vendo que não podia se ocultar, ela veio e falou tudo o que tinha acontecido. Por que o Senhor parou? Então isso aqui é que é o ponto central. O Senhor parou, chamou a mulher, por quê? Para que ela visse ele face a face. Moisés viu a bondade de Deus de costas. Moisés viu a graça de Deus de costas, porque a glória de Deus é a sua graça. Mas aquela mulher, na nova aliança, ela pode ver a glória de Deus na face de Cristo.
Porque quem vê a Cristo vê ao Pai, vê a Deus. Porque o Filho é a exata expressão de Deus Pai. Ele é o esplendor da glória de Deus. Então, hoje, na nova aliança, você não vê mais pelas costas. Você pode contemplar o Senhor como aquela mulher fez. Aleluia! Por que disso? Porque o Senhor Jesus veio para revelar o Pai. Então ela não podia ver só as costas, porque ela não estava mais agora na velha aliança. Ela estava num outro momento. Entendeu? Hoje vemos o Senhor face a face também. Então, você percebe que foi só na segunda vez que Moisés subiu na montanha que o rosto dele brilhou. Por quê? Porque lá nessa segunda vez, ele viu a bondade de Deus. Então, que na verdade esse é o problema. Moisés teve ali uma mistura de lei e graça. Por causa da graça, o seu rosto brilhou. Mas por causa da lei, aquele brilho estava passando. Mas tem uma coisa muito séria que aconteceu. Vamos ler? Êxodo 34, versículo 30. A Bíblia fala que Moisés desceu da montanha. E quando ele desceu da montanha, brilhando com a glória de Deus, o que aconteceu? As pessoas vieram para vê-lo? Vieram para receber através dele? Não. A Bíblia fala que elas correram de medo. Correram de medo. Vamos ler? Olha o que diz. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Ficaram com medo. Por que ficaram com medo? Eu vou dizer por quê. Porque eu creio que cada raio de brilho que saía da face de Moisés era um ministério que exigia do homem justiça, mas o homem não possuía. Então o brilho da face de Moisés trazia o quê? Condenação. Por isso, quando eles olharam para a face de Moisés, ficaram com medo. Mas o verdadeiro amor, que é o versículo de hoje, lança fora todo medo. Entendeu? A glória que estava no rosto de Moisés era a glória da lei. Pastor, ainda existe essa glória hoje? Existe, sim, em muitos lugares. Em muitos lugares, no púlpito é pregado a lei, a condenação. As pessoas vão para o culto e elas sentem medo de Deus. Entendeu? Mesmo que eles falem da volta de Jesus, eles falam para passar medo nas pessoas, de maneira que muitos crentes nem ansiam pela volta do Senhor, porque eles têm medo. Por que eles têm medo? Porque essa glória não é a glória da nova aliança, é da velha aliança. Na velha aliança, tudo acontecia pelo medo. Paulo chama isso de ministério da morte. Está me ouvindo? Mas não se engane, ninguém prega lei pura. É sempre lei misturada com graça. Porque se as pessoas pregassem lei pura, talvez em algum momento eles não aguentariam mais e clamariam pela graça. Mas eles pregam algo misturado. Então as pessoas ficam com a sensação de que receberam o melhor de Deus, mas não receberam. Pastor, como é que acontece isso? A coisa é muito simples. O pastor chega para o João aqui e fala, João, a sua vida está errada, você tá relaxado, se você não mudar, Deus não vai te ouvir, a ira de Deus está sobre você, a praga vai te pegar na sua casa, o seu pecado vai te achar, João. E aí o João fala, ai meu Deus, eu tenho que mudar, mas eu não consigo mudar. Ele tenta, ele se esforça, mas ele não consegue chegar ao ponto de dizer, estou agradando a Deus. Aí um dia ele chega para mim e fala, pastor, não consigo, eu vou sair da igreja, eu não consigo agradar a Deus, eu não sirvo para ser crente. Aí nesse momento, o que é que o pastor faz? O pastor, ele não continua na lei, aí ele vem para a graça. Aí ele fala, o que é isso, João? Deus ama você é amado do Senhor, você é filho, aqui é sua casa, o Senhor vai te restaurar, o Senhor vai fazer uma obra na sua vida. Aí ele pega e muda o discurso. Aí a pessoa, quando recebe a graça, aí ela pega e se sente aliviada. Mas imediatamente, quando ele se sente aliviado, no próximo domingo o pastor falou o que para ele? Você está relaxado, você está achando o quê? Que Deus é só amor? Não, Deus também é fogo consumidor, Deus é justiça. E aí ele fica nessa luta entre lei e graça o tempo inteiro. Quando a pessoa está quase desistindo, põe graça nele. Mas a maior parte do tempo é lei. Então não tem realmente nenhuma igreja que prega só lei. É sempre uma mistura. Por causa disso, as pessoas experimentam alguma glória, mas é desvanecente. Está me ouvindo? Desvanecente. Por que as pessoas pregam medo?
Hein, pastor? Por que os pastores pregam medo no púlpito das suas igrejas? Porque eles acreditam que quem tem medo é mais fiel. Mas hoje, nós confessamos aqui um versículo muito importante, 1 João 4, 18 e 19, está aí na sua mão. E aqui diz que o medo produz tormento. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor de Deus. Está me ouvindo? Então, pregar medo não traz edificação, esse é um engano. E não é a estratégia de Deus, é a estratégia do diabo. Vamos ler? Lá em Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15. Vamos ler? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Jesus venceu o diabo na cruz. E quando ele venceu o diabo, olha o que diz, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, pavor é muito medo, viu? Muito medo, vira pavor. Que pelo grande medo da morte, estavam sujeitos à escravidão. Escravidão de quem? Do diabo. Como é que o diabo, então, escraviza as pessoas? Pelo medo. Entendeu? Como é que ele escraviza as pessoas? O medo. Você vai pegar o vírus, você vai morrer e você vai ter que comparecer diante de Deus, você está perdido. E aí as pessoas ficam isoladas com medo. As pessoas andam na rua com medo e elas vivem debaixo do medo. Eu pergunto para você, o mundo está ficando melhor porque as pessoas estão com medo? Os casamentos estão melhores porque as pessoas estão com medo? A própria pessoa que tem medo, ela está mais saudável, mais feliz, mais próxima de Deus? Não! Porque o medo é a maneira que o diabo escraviza. O problema é que tem pastor que está usando a estratégia do diabo na igreja do Senhor. Vê lá se o Senhor Jesus vai fazer algo parecido com o diabo. Então o Senhor nunca apacenta as suas ovelhas pelo medo, está me ouvindo? Nunca. O Senhor sempre apacenta com palavras de certeza, que nós somos amados e somos aceitos. Ok, vamos voltar lá então lá para Moisés. Então você vê que Moisés, ele subiu a montanha e lá na montanha ele recebeu glória de Deus. Mas aquela glória de Moisés era da lei. Então você vê que tem duas montanhas. Lembra? Então quando Moisés desceu do Monte Sinai, que representa a lei, o povo fugia dele. Até Arão, o sumo sacerdote, ficou com medo, fugia dele. Mas a Bíblia fala que o Senhor Jesus, lembra que eu te falei que tem dois homens que também brilharam? O outro é o Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor Jesus também foi transfigurado na montanha. A Bíblia não fala qual montanha, e o seu rosto brilhou como o sol ao meio-dia. Tudo nele brilhava. E o que aconteceu quando ele desceu da montanha? Quando Moisés desceu da montanha, o povo fugia. O que aconteceu quando o Senhor Jesus desceu da montanha? Vamos ler? Marcos 9, verso 15. Diz assim a palavra de Deus. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele. Olha o que diz? Correu para ele. É exatamente o oposto de Moisés. Os pecadores correram em direção a Jesus quando ele desceu da montanha. Por quê? Porque o ministério de Jesus não é o ministério da condenação. A glória de Jesus não é a mesma glória de Moisés. Está me entendendo? Ah, pastor, você está querendo dizer então que Deus não é justo? Você só prega graça? Você acha que Deus não é justiça? Eu tenho certeza que Deus é. O que você não entende é que na cruz a justiça de Deus foi satisfeita. O Senhor Jesus cumpriu todas as exigências da lei. O Deus que é justo está satisfeito com a justiça de Cristo, não com a minha, com a de Cristo. O Senhor Jesus atendeu todas as reivindicações da santidade e da justiça de Deus. Tudo aquilo que era contra nós, ele, como nosso representante, ele atendeu. Está entendendo? Então, a Bíblia fala que o Senhor, na cruz, então, ele cumpriu a justiça de Deus. Mas também na cruz, diz a Bíblia, que Deus provou que nos ama. Então, na cruz, a graça e a justiça se encontraram. Não há contradição entre graça e justiça, amigo. Está me entendendo? Não há contradição nenhuma. Você não foi aceito numa base injusta. Deus não aceita você numa base ilegal. Ele só aceita você porque o seu crime já foi pago. Seu pecado já foi pago. Sua dívida está quitada.
Está entendendo? Está quitada. Isso é muito importante. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, depois de fazer toda a obra na cruz, ele subiu e sentou-se à destra de Deus Pai. Por que que o Senhor fez isso? Está lá em Hebreus capítulo 1, verso 3. Por que que o Senhor, ele sentou-se à destra de Deus Pai? Porque ele é filho de Deus? Não, ele já era filho de Deus antes de se fazer homem. Ele se sentou lá, sabe por quê? Porque ele terminou a obra. A obra foi terminada, consumada. Seus pecados já foram purificados. Você hoje já é perdoado. Não importa o tamanho do seu pecado, o sangue é maior. Não importa quão sujo é o seu pecado, o sangue de Jesus pode te purificar. Está me entendendo? O sangue de Jesus pode te lavar e ele vai te lavar completamente. Isso é uma coisa preciosa demais. Olha para o Senhor, permanece na presença dele e continue orando, porque cada raio de glória do Senhor é uma prova de que ele terminou a obra e de que seus pecados foram eliminados e que ele ama você. Qual que é o problema então, pastor? Existe um véu. Existe um véu. Esse véu cega a mente das pessoas. Pode ser que você está hoje, você não está habituado a me ouvir. Pode ser que você está me ouvindo e você está assustado com o que você está ouvindo aqui. É porque ainda tem um véu. O véu tem que ser removido. Pastor, quem está debaixo do véu? Quem vive na lei. Quem escolhe deliberadamente viver sob a lei. Entendeu? Quando você está sob a lei, você lê a Bíblia e tudo que você consegue ver é o que você tem que fazer. Você não consegue ver Jesus. Está me entendendo? Mas a Bíblia não é livro de regras para você. Não é livro de autoajuda do que você tem que fazer. Sabe, amanhã eu vou ministrar uma palavra muito importante. Você pode até já se antecipar, ler o livro. Amanhã eu vou te explicar o que é religião. Religião é algo muito sério. Muita gente pensa que sabe o que é, mas não sabe. Não sabe. Amanhã eu vou te explicar o que é religião. Está me entendendo? Mas volta para cá. O Velho Testamento, quando as pessoas leem, elas pensam que existe só lei, mas não é. A Bíblia é um livro, é um álbum de fotografias de família. O pai mostrando o álbum do seu filho. Tudo no Velho Testamento aponta para Cristo. Mas qual que é o nosso problema? É que nós lemos a Bíblia com o véu. Aí quando a gente lê com o véu, a gente não consegue ver Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente não consegue ver Cristo, a gente só vê princípios. A gente só vê regras. Eu não estou dizendo que esses princípios estão errados. Estou apenas dizendo que não foi escrito para isso. Foi escrito para mostrar Cristo. Então, vou tentar te dar alguns exemplos aqui. Então, por exemplo, quando você lê a história, né, de Abraão oferecendo Isaque lá no Monte Moriá, imediatamente você fala o quê? É isso. Eu tenho que oferecer o meu Isaque para Deus também. Entende? Mas você não vai ficar a vida inteira oferecendo o seu Isaque. Não é verdade? Pastor, você está querendo dizer que não tenho que oferecer meu Isaque? Não, existe, está lá na Bíblia. Você também pode fazer como Abraão. Mas veja, toda aquela história não é para te falar disso. É para te mostrar o seguinte, que Abraão foi lá para entregar o filho. Quando ele estava para entregar o filho, Deus bradou do céu e falou o quê para Abraão? Agora sei que temes a Deus. Com aquela atitude, ele provou algo, que ele era temente a Deus. Na cruz do Calvário, hoje, você pode dizer para Deus, agora sei que tu me amas, porque a atitude na cruz mostrou o amor dele por mim. Abraão foi entregar o seu filho, mas não foi necessário, porque Deus mostrou o carneiro, e o carneiro é Cristo. Mas Deus Pai, quando foi entregar o seu filho, ele teve que fazê-lo até o fim. Não foi como Abraão. Percebe? Quando você vê Cristo na história, tudo muda. As pessoas às vezes leem a história de José, e aí a história de José começa com José tendo um sonho. As pessoas ficam presas no sonho. Está vendo? Nós temos que ter um sonho também. Foi o segredo de José, vai ser o seu segredo. Nós temos que ter um sonho. Temos que ter muito cuidado com isso. Sonhar é bom? É, mas acredite em mim, o texto não foi escrito para te falar um manual de autoajuda, para ser um coach. Ele veio para te contar a respeito de Cristo. José é só um tipo de Cristo. Como Cristo foi rejeitado pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como Cristo, ele se tornou depois o Salvador do mundo.
Então, José é Cristo, aponta para Cristo, é uma foto de Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é uma coisa tão interessante. Às vezes a gente fica preocupado com fórmulas. E quem tem o véu, ele é cheio de fórmulas. O que ele quer é uma fórmula, porque ele acredita que existem as tais fórmulas. Fórmulas não existem. Se alguém está te ensinando fórmula, fique desconfiado, amigo, em qualquer lugar. Outro dia, um amigo meu estava me contando uma experiência que ele teve com Deus. Com Deus. Ele precisava de vender um carro, mas o carro era bem ruim, difícil de vender. Mas ele orou e o Senhor falou para ele, você vai vender o carro essa semana. E ele creu, falou, eu creio, recebo, vou vender esse carro essa semana. E aí ele conta que na sexta-feira, a semana já estava quase acabando, deu vontade de comer linguiça. Ele falou para a esposa, tem linguiça? Ela falou, não tem. Ele falou, vou sair para comprar. E ele saiu para comprar linguiça. Quando ele parou na porta do açougue, apareceu um cara e falou, oi amigo, você não quer vender o seu carro? E ele falou, claro, quero vender. E aí o cara entrou no carro dele, levou ele de volta na casa dele, já ficou com a chave, pagou e foi embora. E aí, você ouve esse testemunho, se você gosta de fórmulas, o que você vê na história? Rapaz, o segredo é comprar linguiça. Eu vou sair para comprar linguiça, porque quando você sai para comprar linguiça, é que a bênção vem. Faz sentido isso? Nenhum. Qualquer pessoa minimamente, vamos dizer assim, consciente, sóbria, vai entender que foi fruto de um relacionamento com Deus, com o Senhor. A linguiça entrou na história, mas ela não é o ponto central. Mas o que existe de gente ensinando aí que tem que comprar linguiça para ser abençoado, não está escrito. Muito bem. Estou me lembrando de uma outra situação muito interessante, que está lá em Números capítulo 30. Números capítulo 30. Conta a história do marido que não concordava com o voto da esposa. Então, a Bíblia diz o seguinte, essa era a lei. Se a mulher fizesse um voto, o marido podia concordar com o voto, ele permanecia, ou ele podia dizer, não é válido, não aceito. E aí o voto estava encerrado. Então, cabia ao marido aceitar ou não o voto que a mulher fazia. Mas tinha um porém. O marido podia se calar hoje, se calar semana que vem, mas no dia em que ele falasse, esse voto não é válido, o voto era encerrado. Só tinha uma questão. Todo tipo de ônus que a mulher deveria receber pelo não cumprimento do voto, o marido teria que receber no lugar dela. Aí você já percebe quantos maridos fizeram isso. Então, olha para cá. Aí você fala, não, mas isso aqui é para ensinar a vida conjugal. Ok, você pode dizer que os homens realmente têm que ficar ali atentos ao que as mulheres estão orando, mas assim, vai ser pouca coisa que você vai tirar daí. O Senhor falou comigo, essa história aqui aponta para Cristo, para Deus. Lá no Monte Sinai, Deus se casou com Israel. E Israel fez um voto. Tudo que o Senhor falou, faremos, se referindo à lei. O Senhor se calou. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele disse, o voto não é válido. Você está fora da lei. Você não pode cumprir a lei. Só que tem um problema. Para o Senhor Jesus liberar a mulher do voto, ele tem que levar o ônus. Qual que era o ônus de quebrar a lei? A morte, a maldição. Aí ele vai para a cruz e sofre o ônus para nos liberar do voto, do cumprimento da lei. Quando você olha com essa ótica, o texto muda completamente. As coisas ganham outra dimensão, outra vida. Por quê? Porque você viu Cristo. Você viu Cristo. Então é preciso tirar o véu. O que é o véu? O véu é a lei. O que é a lei? A lei é o pensamento do que eu tenho que fazer para agradar a Deus. Do que eu tenho que fazer para ser aceito diante de Deus. O Senhor não quer que vivamos mais nesse ministério de morte, de medo. Mas Ele quer que nós desfrutemos da herança. Você sabe, Abraão, a Bíblia fala que Abraão, quando saiu, e foi para a terra prometida, ele levou o seu sobrinho Ló consigo. Na Bíblia nada é por acaso. Você sabe o que significa o nome do sobrinho de Abraão? Ló, em hebraico? Ló significa literalmente véu. Véu. Aponta para a lei. E sabe o que é interessante? Chegou um momento que Abraão teve que separar-se de Ló. E lá em Gênesis, capítulo 13, verso 14,
A Bíblia fala que depois que Ló se separou, olha o que diz. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos. Ergue os olhos, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste. Tudo isso eu vou te dar. Abraão só foi capaz de ver a sua herança quando o véu foi removido. Ló é literalmente véu. Entendeu? Véu. Quando o véu é removido, você pode ver claramente a herança que Deus tem para você. O véu aponta para a lei. A lei nos impede de ver. Está me entendendo? Nos impede de ver. Mas a vontade de Deus é que o véu seja removido. Quem é que coloca o véu? Quem coloca o véu é o diabo. O diabo é que coloca o véu. Mas quando é que o véu é tirado? Quando alguém se converte a Cristo. Entendeu? Vamos ler 2 Coríntios 3, verso 14. Olha o que Paulo diz. 2 Coríntios 3, verso 14. Mas os sentidos deles permanecem, se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Nós lemos a velha aliança, mas eu te mostrei agora mesmo como é que você lê a nova aliança, ok? Tirando o véu. Avança. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ou seja, quando é que o véu é tirado? Quando você olha para ver Cristo. Está me entendendo? Quando você olha a palavra para ver Cristo, o véu é tirado dos seus olhos. O véu é tirado dos seus olhos. Quando não há revelação disso, as pessoas perecem, as pessoas sofrem. Entende? Se você quer ver a sua fé liberada hoje, você precisa de tirar o véu dos seus olhos. Em Cristo, esse véu é removido. É removido quando você vê o Senhor. Amém? Então, você não tem que ler a Bíblia para encontrar princípio de liderança, administração, casamento, prosperidade. Não, você lê para ver Cristo. Presta atenção, Cristo é a verdade. Mas, pastor, você quer dizer que não existem outras verdades? Presta atenção. É claro que há outras verdades, não é verdade? Quando você lê a tabuada lá, 2 vezes 2 é 4. Isso é verdade? É, mas não é a verdade viva. Não tem poder de mudar a sua vida. Está me ouvindo? Não pode transportar você das trevas para a luz. Somente na vida da igreja, somente no evangelho, você encontra a verdade viva. Então, existem muitas verdades na geometria, por exemplo, existem todos aqueles teoremas. Pitágoras, por exemplo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é verdade? É. Em toda a esfera de conhecimento humano existe a verdade, mas não é a verdade viva. O único lugar que tem a verdade viva é no Evangelho. O que você acabou de ouvir de mim aqui é parte do Evangelho. É voltar-se para o Senhor. Está me ouvindo? Quando Moisés desceu do monte, a sua aparência, a sua glória afastava, espantava o povo. Mas quando o Senhor Jesus desceu da montanha, ele também recebeu glória e brilho, mas isso atraiu o povo. Entendeu? Porque na volta, quando nos voltamos para o Senhor, o véu é removido, o véu é retirado. Que nesses dias seus olhos sejam abertos para você receber revelação do céu e ganhar fé. E se você ganhar fé, meu amigo, você vai ser enriquecido de todas as maneiras. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa hora. E nós vamos agora participar de um momento muito importante, que é o momento da ceia. Amém? Então eu queria que você agora pegasse os elementos da ceia, né? Se você não fez isso ainda, você pega na cozinha. O cálice pode ser vinho, pode ser suco de uva. O pão é qualquer pão de trigo, pode ser pão de forma, pão francês, qualquer pão. Não ponha pão de queijo, esse tipo de pão que não é de trigo, tá bom? Pão de trigo. Só isso que eu peço para você. Pega esse pão e pega este cálice. Vou chamar de cálice porque pode ser vinho ou pode ser suco de uva. De uva. Não pegue suco de laranja, é de uva. Ok? E nós vamos participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é momento de degustação de comida, é de desfrute de Cristo. Os elementos simbólicos vão ganhar poder
quando você recebê-los pela fé. Amém? Prepare-se para isso agora, em nome de Jesus. Antes de ministrarmos a ceia, eu gostaria de, todos os dias, te dar um desafio. Acho que isso é importante para você permanecer no mesmo espírito, todos os dias, o espírito de fé, do jejum. Então, o desafio para você amanhã é encontrar um parceiro de jejum. Alguém que vai jejuar junto com você. Pode ser alguém que já está jejuando. E vocês dois, então, vão ser parceiros um do outro. Mas também pode ser alguém que não está nem pensando nisso e você o desafia. Então, quem sabe você, assim que acabar essa ministração, você pode entrar em contato com alguém, um amigo, um parente, um irmão, e você pode convidá-lo para estar junto com você. Por que diz? Porque tudo que Deus faz, Ele faz corporativamente. E quando nós temos um irmão do nosso lado, vai nos ajudar a perseverar. Você o encoraja, Ele encoraja você. Quando o Senhor enviou os seus discípulos, foi de 2 em 2. Então, quem é o seu parceiro? Isso é muito importante. Amém? Dito isso, vamos participar da mesa do Senhor. Mas eu quero que você participe da mesa do Senhor hoje com o enfoque que foi dado na ministração. Vamos comer o pão e beber o cálice para que o véu seja removido. Você sabe que isso já aconteceu na palavra de Deus uma vez? Lá em Lucas, capítulo 24, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá conta a história dos discípulos de Jesus no caminho de Emaús. O Senhor Jesus ressuscitou no 3º dia. E no mesmo dia ele apareceu para esses 2 discípulos que estavam caminhando para uma aldeia chamada Emaús. Ele chegou, apareceu, não é? E começou a ir junto com eles. De repente o Senhor puxa a conversa e fala sobre o que vocês estão indo conversando. Eles disseram, só você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém, a respeito de Jesus, que foi morto. E a Bíblia fala então, deixa eu ler com você, a Bíblia fala que no verso 27, Lucas 24, 27, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja, os discípulos não o reconheceram. Em vez do Senhor falar, o nome de um deles era Cleopas. Cleopas, você não está vendo não? Sou eu, Jesus. Em vez de falar isso, o Senhor fez o quê? Começou a mostrar nas Escrituras o que estava escrito a respeito dele. O que isso significa? Que hoje, o lugar de nós vermos o Senhor é na palavra. Está me entendendo? O Senhor acabou de colocar um novo padrão depois da ressurreição. E eles então foram ouvindo. Eles chegaram em casa e o Senhor fez menção de continuar a caminhada, eles insistiram para o Senhor entrar. E o Senhor então entrou. Olha o que diz o verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, essa aqui é a mesa do Senhor, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Todas as vezes que fala de partir o pão na Escritura, no Novo Testamento, está falando da ceia do Senhor. E aqui, então, eles estavam participando da ceia. Quando eles partiram o pão, o que aconteceu? Então se lhes abriram os olhos. Sabe, essa expressão que é usada lá em Gênesis 3, quando o homem e a mulher comeram da árvore errada. A Bíblia fala, então se lhes abriram os olhos e perceberam que estavam nus. Aqui é Novo Testamento. Então se lhes abriram os olhos e eles perceberam quem? Que era Jesus. Você tem que ter os seus olhos abertos para ver o Senhor. Quando é que isso acontece? Quando nós partimos o pão e participamos do cálice. Quando nós partimos o pão, os nossos olhos se abrem. E é essa abertura, esse véu removido que o Senhor nos promete hoje. Você não está participando desse jejum por acaso. Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida nesses dias. Vamos fazer uma confissão da palavra? Pegue então o seu pão onde você está. Diga, este pão é o corpo do Senhor Jesus. Diga, na cruz, ele recebeu os meus pecados para que eu tenha perdão completo. Diga, na cruz, ele recebeu as minhas maldições para que hoje eu seja abençoado. Diga, eu creio que ao comer deste pão, eu recebo saúde, vida, vitória, proteção, bênção, glória, em nome de Jesus. Agora pega o seu cálice. Diga, este cálice é o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus. Diga, por este sangue eu fui lavado,
purificado, perdoado, santificado. Diga, por este sangue eu fui comprado, não sou mais meu, eu sou dele, pertenço a ele, ele é o meu Senhor. Diga, por este sangue eu piso agora na cabeça do diabo, o acusador, e declaro que sobre mim não há mais nenhuma condenação. Amém? Participa agora do pão e do cálice. Se você está em família, você pode compartilhar uns com os outros. Se você está só quero te dizer que você não está sozinho. Eu estou junto com você, nós estamos juntos num só Espírito. E o mesmo Espírito que está em mim está em você aí agora. Vamos participar juntos da mesa do Senhor. Aleluia. Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa live de hoje. E só quero lembrar você de se inscrever, né, no grupo, lá no site jejum21dias.com.br, para você receber os desafios, o resumo da mensagem de hoje, aí no seu celular. Amém? E envie o link dessa ministração para que mais pessoas possam ouvir a palavra e, quem sabe, até se unir a nós nessa campanha de jejum. E só lembrando você, amanhã, no mesmo horário, 19 horas, estaremos juntos para receber e desfrutar do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoá-lo.